Igreja, Aleluia! diga glória a Deus. Glória a Deus! Santo é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Oh, Levítico 6 e verso 12 e 13. Amém, igreja? Amém! Irmão, segunda-feira nós estávamos orando aqui, aleluia, estava uma bênção, né? O fogo estava caindo aqui segunda-feira. E Deus me passava uma rápida visão, irmãos. Foi a hora que eu mais senti a presença de Deus. Segunda-feira que Deus mostrava demônios, irmãos, ouvindo a oração desta igreja segunda-feira. Foi algo tremendo, irmãos, porque aqueles demônios eles começaram a ficar desesperados com a oração. Aleluia, Jesus! Porque segunda-feira, irmãos, nós nos unimos aqui numa só fé, irmãos, e estava tremendo, né, irmão? Tá tremendo, né, segunda-feira, né? Estava gostoso orar, né? O fogo estava caindo. E naquela oração que as irmãs estavam orando aqui, os irmãos estavam aqui, o fogo estava caindo, eu podia ver, irmãos, demônios, não muito longe daqui, mas, aleluia, se perturbando com a oração desta igreja. Aleluia, Jesus! E eu falo aos irmãos, o diabo não gosta de crente que ora. Glória a Deus! O diabo não gosta de igreja que ora. O diabo não gosta de um povo Glória a que Deus! não, aleluia, mede esforço para dar glória a Deus. Oh, glória a Deus! A igreja, quanto mais fervorosa é uma igreja, mais o diabo fica desesperado. Glória a Deus! Caso contrário, uma igreja, se a igreja quanto mais vai se esfriando, daí que o diabo vai se aproveitando. Amém, igreja? Uma rápida visão para edificar nossa fé, porque o diabo não gosta da igreja, aleluia, pentecostal. Amém, igreja? Levítico 6, verso 12, quem achou, diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Vamos então, aleluia, a palavra do Senhor, apenas o versículo 12 e 13. E o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apegará, aqui está, apegará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, e ele não se apagará. Amém, igreja? Levanta as suas mãos na sua Bíblia e fala assim: Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, através da sua palavra, e confirma, Jesus, o meu milagre. Se é seu, te louvo sobre as palmas, bem alegre, mas bem alegre, porque não é para mim, mas é para Cristo nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, aqui está, aleluia, uma palavra, aleluia, a qual vai falar, né, aleluia, a palavra falando que o fogo que está diante do altar, uma palavra profética, escrito em Levíticos capítulo 6, verso 13, aleluia, um fogo que ele não se apagará, mas sim ele arderá continuamente. Mas, aleluia, o fogo, aleluia, espiritual, aleluia, da palavra do Senhor, aleluia, ele é um fogo, aleluia, a qual ele não se apaga, aleluia, pelo contínuo que sacrifício, aleluia. O fogo, ele não se apaga enquanto, aleluia, estão colocando, só para vocês entender, enquanto ainda há lenha no fogo, ele não se apaga. Enquanto a brasa no meio do fogo, ele ainda, aleluia, está pegando. Mas a partir do momento que não tem lenha, não tem brasa, a partir do momento que não tem sacrifício diante deste fogo, aleluia, ele começa a se apagar, aleluia. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, aleluia, que o Senhor está falando por esta palavra, né? Nos tempos passados, antigo, lá nos antigos testamentos, aleluia, lá no comecinho, aleluia, nós vemos, aleluia, que o altar ele era frequente, aleluia. Nós vemos que o altar, aleluia, desde Abraão, Jacó, né, qualquer coisa que o servo de Deus, aleluia, receber de Deus, até uma vitória, até uma guerra ganha, até uma conquista de uma terra, os homens de Deus iam lá no monte, qualquer lugar que estavam, aleluia, ali construía um altar para Deus o adorar, aleluia. Glória a Deus!
Então, desde lá nos tempos passados, por agradecimento, o povo já construiu um altar para o que oferecer sacrifícios diante dele, para que Deus viesse a receber. Aleluia. Irmãos, os tempos de hoje, já muitas gerações depois, aleluia, nós chamamos isso aqui de altar, né? Chamamos esse quadrado, às vezes é um redondo, às vezes é um pouquinho maior, às vezes é um pouquinho menor, às vezes é só cabe o pregador em cima dele, né? Mas nós chamamos isso aqui de altar, aleluia. Nós chamamos, olha, esse quadradinho que é um pouquinho mais elevado do piso que os irmãos estão pisando, chamamos isso aqui de altar, aleluia. Mas aleluia, por qualquer coincidência, não, amada igreja. Aqui também é um altar santo, aleluia. Glória a Deus. Aqui também é um altar, aleluia, aonde também é oferecido sacrifícios, aleluia. Vocês já vão entender qual o sacrifício que Jesus está falando, que a palavra está falando, com mais outros versículos nós vamos ler, qual é esse sacrifício, que é colocado diante do altar, que é chegado até os céus, aleluia. Não é mais como um sacrifício lá do passado, né? Oferecer um incenso, oferecer, aleluia, ali, aleluia, quem sabe até mesmo um animal em cima do altar. Não, aleluia, mas sim um sacrifício diferente, um sacrifício espiritual, que foi levado de gerações em gerações, e hoje está sobre nós, oferecer esse sacrifício diante do altar, que é santo, aleluia. Irmãos, e nós vemos que, aleluia, que o altar, aleluia, que nós chamamos de altar é esse aqui, aleluia, né? E aqui nós vemos que na palavra do Senhor, desde lá dos começos de Abraão, aquele Levítico mesmo, né, de Êxodo, nós vamos ver que o altar ele já existia, e já era oferecido sacrifício diante dele, e esse altar ele vai continuar, que nós vamos ver daqui a pouco lá em Apocalipse, lá futuramente, nós vamos ver, aleluia, que o altar ele continua ainda existindo. Para que isso, irmãos? Para nós vermos que a importância de estar aqui em cima é totalmente diferente do que está lá embaixo, aleluia. Aquele que sobe em cima do altar, amada igreja, é totalmente diferente daquele que está no banco, aleluia. Aquele que chega perto desse altar, aleluia, é totalmente diferente daquele que está lá fora desta congregação, aleluia. Por que isso, irmãos? Aleluia, porque, aleluia, infelizmente, irmãos, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, o altar não é mais considerado altar. Altar hoje em dia, aleluia, é um palco. Altar nos tempos de hoje já deixou de ser altar para ser um palco. Altar, aleluia, nos dias de hoje deixou de ser um altar de sacrifício para ser um palco no meio da plateia, aleluia. Um palco onde tem, aleluia, shows, né? Um palco onde tem, às vezes até mesmo zombarias, cachorrices. Então, seja, tudo isso já é uma falta de reverência ao altar, aleluia. Irmãos, aleluia, infelizmente, nos tempos que nós vivemos hoje, irmãos, aleluia, infelizmente o altar hoje não é mais nada. Nos tempos que a igreja vive hoje, o altar, que é um pouquinho mais elevado que o chão do piso que vós pisa, infelizmente, aleluia, não serve mais para nada. Aleluia, não tem mais reverência, não tem mais comunhão em cima do altar. Ninguém mais liga para isso, ninguém mais está nem aí. Todos sobem de qualquer maneira, todos pisam de qualquer maneira, todos vêm de qualquer maneira, mas não param para ler e meditar na Escritura Sagrada, que esse lugar não é como outro lugar, não é como o banco, não é como o chão que vocês estão aí, não é como a porta, não é como o banheiro, não é como a rua, como a calçada, mas esse altar é totalmente diferente, amada igreja. Glória a Deus! É totalmente diferente. Nós vamos ver, nós vamos voltar ali, se quiser pode pegar sua Bíblia aí, irmãos, e abrir no livro de Êxodo, um pouquinho para trás, abrir no capítulo número 29. Olha porque, aleluia, que esse altar, aleluia, ele é diferente. Irmão Leandro, capítulo 29 de Êxodo, lá no verso 37, olha por que é diferente. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Será santo, aleluia. Então nós vemos que por esta palavra, irmão, nós vemos que ali um pouquinho antes, aleluia, de Levíticos e Êxodo, nós vemos que foi feita a construção do altar.
E nós vemos que aquilo ali foi santificado ao nosso Deus. Por que santificado, amada igreja? Porque o altar é um momento, é uma hora de comunhão do homem e Deus. É um momento de comunhão entre o céu e a terra. Aleluia, Jesus. Irmãos, aleluia. Vocês podem ver que o pregador, até mesmo quem abre culto, quando ele vai falar, vai pregar, aleluia, a pregação não é, aleluia, ali no banco, não é na rua. A pregação é em cima do altar. Os dons se manifestam, a revelação, profecia é de cima do altar. As orações de quem está abrindo o culto é totalmente diferente das orações daquele que está no banco orando. Porque aqui em cima os céus estão abertos primeiramente em cima do altar. Aleluia. Porque o altar, desde lá do tempo de Êxodo, que nós vemos aqui, que nós vimos, ele foi separado um lugarzinho específico, aleluia, para ligar os céus e a terra e os céus, para ligar o homem até Deus e Deus até o homem, aleluia. No momento presente, aleluia, glória a Deus. Então por isso que foi feito um lugarzinho separado no meio da congregação. Aleluia. Aqui nós vemos, aleluia, que no capítulo 29, ali em diante, ali que nós vemos que foi feito esse lugarzinho separado para que a presença de Deus descesse. Irmãos, o altar ele é tão santo, o altar ele é tão tremendo, que nós vemos ali que aonde ele foi construído, irmão Leandro, aleluia, pode ir, aleluia, glória a Deus, no capítulo número 30, ali de Êxodo mesmo, capítulo número 30, e verso número 6 até o 10, veja onde que foi colocado o altar de Deus. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derrameis sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Irmãos, nós vemos que no versículo 6, o primeiro versículo que o irmão Lindo leu, nós vemos que o altar não foi colocado em qualquer lugar, não foi colocado fora da tenda, não foi colocado na porta da congregação, não, foi colocado diante do véu. Glória a Deus. Foi colocado diante do véu, porque ali estava a arca do concerto, a arca da aliança. Glória a Jesus. Um lugar que se chamava Santo dos Santos, lugar santíssimo. Ou seja, o altar foi colocado ali, aleluia, para que não se oferecesse, igual foi lido no versículos 9, para que não fosse oferecido qualquer sacrifício, não. Para que não fosse derramado libações, não fosse derramado, ou seja, né, líquidos em cima dele, né? Veja que no versículo 10, o Arão tinha que fazer a expiação das pontas do altar com sangue, aleluia. Para que não viesse ser derramado nada sobre cima dele, para que ninguém o chegasse, para que alguém que chegasse dentro da tenda, da congregação, não viesse sobre o altar de qualquer maneira, mas sim, senão somente os sacerdotes que estavam preparados e capacitados para passar o véu, para passar as cortinas, aonde estava a arca e também estava, aleluia, o altar do Senhor para queimar incenso e sacrifício, aleluia. Glória a Deus. Então, por esses versículos, essas palavras, irmãos, o altar não foi construído em qualquer lugar, não. Para quê? Para que qualquer pessoa não subisse em cima dele, qualquer um, não, aleluia. Para que ninguém viesse oferecer nenhum sacrifício de qualquer maneira, mas sim um sacrifício totalmente agradável ao nosso Deus. Porque Deus não recebe, amada igreja, sacrifício de qualquer maneira. Deus não recebe sacrifício de qualquer um. Deus não vai, aleluia, fazer, aleluia, glória a Deus, acepção de ninguém, mas também não vai receber sacrifício de qualquer um, de qualquer coração, que seja de qualquer maneira, diante do altar dele, aleluia. Glória a Deus.
Então, por essas palavras, aleluia, nós já temos a consciência, aleluia, que o altar, aleluia, ele foi feito, escolhido, separado para pessoas também que são santificadas, porque o altar, ele foi espiado, ele era espiado anualmente para ser santificado, porque ali, aleluia, habitava a tenda, aleluia, ali habitava a arca da aliança, a igreja, somente o sacerdócio podia chegar, porque ali descia a presença de Deus, aleluia. Assim também o altar. O altar é um lugar onde a presença de Deus, de Cristo Salvador, desce através do Espírito Santo, primeiramente em cima do altar, aleluia. Glória a Deus. Da onde que o Espírito Santo começa a falar? Em cima do altar. Da onde que o Espírito Santo começa a renovar? Em cima do altar. Da onde que membros eu mesmo começa a ter, aleluia, grandes coisas extraordinárias? É primeiramente com a vida em cima do altar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então veja que o quão importante é nós temos a consciência e a reverência que o altar, ele é santo, porque ali também está não somente o homem sozinho, não somente a mulher sozinha, mas tenha certeza e ter a convicção que a presença dele também está contigo. Glória a Deus. Graças a Deus. Voltando ao que nós estávamos falando no começo da palavra, mas infelizmente ninguém mais tem reverência a este altar. Aleluia. Antigamente os altares eram até fechados, né? Até para as crianças não subir, né? Até para um endemoniado não vir correndo lá e subir em cima do altar e enganar o pregador, né? Mas hoje estão tirando ali os altares fechadinhos, estão deixando tudo aberto. Irmãos, hoje em dia os altares estão com total reverência, irmãos, que até mesmo as vergonhas de pregadores estão sendo vistas em cima dos altares. Aleluia. Felizmente, irmãos, como eu falei para os irmãos, altares não é mais chamado de altares, mas sim palcos. Onde tem shows, onde tem pregadores subindo de qualquer maneira, onde pessoa que está lá, acabou de jogar um futebol, sobe correndo em cima do altar para pregar a palavra. Onde pessoas que estão lá, acabou de ver, aleluia, um vídeo, aleluia, que não era para ver no celular, ou quem sabe estava assistindo uma televisão, subiu em cima do altar, aleluia, infelizmente não teve, aleluia, consciência de que, aleluia, subiu em cima do lugar santo, aleluia. Aleluia, Jesus. Pessoas que não conseguem mais dobrar os joelhos, não conseguem dobrar, mas pelo menos ficar de pé e falar: Jesus, perdoa os meus pecados, porque aonde eu vou subir é santo. Pessoas que o pregador, a pessoa chama: vem cá rapidão aqui em cima do altar, a pessoa sobe lá e dá um pulo em cima do altar, sem pedir perdão, aleluia, permissão para Deus, porque o lugar que está pisando é santo, aleluia. O que eu vejo, irmãos, o que eu vejo de homens e mulheres subindo, correndo em cima do altar e já pegando no microfone e não pede licença, Senhor, porque eu estou pisando em cima do altar, ou falar: Senhor, perdoa meus pecados, porque eu estou subindo em cima do altar do Senhor que é santo, dividir com o Senhor neste lugar. Glória a Deus. Não há mais reverência, igreja. Não tem mais reverência. Aleluia a Deus. Por isso que um dia eu falei para os irmãos, usa o guarda-paz, né? Para os irmãos no altar, aleluia. Não que isso, aleluia, né, venha ser um ato de santificação, um ato de, só porque não usou vai diferente. Não é isso, amada igreja, mas é uma reverência, porque o altar é santo, aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, aleluia, que sobe em cima do altar, pessoas que sobem em cima do altar, mostrando, aleluia, aquilo que não devia mostrar. Hoje em dia pregamos ali no Califórnia de doutrina, irmãos que sobem com uma calça apertada, mostrando que não deviam mostrar em cima do altar. Se fosse na rua ainda né, tudo bem, aleluia, ter com Deus, mas infelizmente em cima do altar, aleluia, não consegue ter consciência que o altar está sendo dividido com o Espírito Santo. Aleluia. Se homens e mulheres não têm reverência, aleluia, de estar, aleluia, não tem a consciência, aleluia, que está em cima do altar com o Espírito Santo, vai ter reverência onde então, aleluia? Glória a Deus. Com a presença do Espírito Santo, Glória aleluia. a Jesus. Aleluia, lá para cá, lá para lá, lá, lá,
Aleluia. Quem te vê, né, irmãos, aleluia, ainda que o nosso ministério ainda aguarda um pouco, mas o que a gente vê, aleluia, de ministérios por aí, aleluia, aonde, aleluia, o altar é todo preto, tem luzes, igual tem lá em luzes, aleluia, de santeria, aleluia, de boteco, aleluia, luzes a qual se encontra numa casa de show, luzes que se encontram até mesmo dentro de um bordel, aleluia. Infelizmente, coisas que estão lá no mundo estão em cima do altar. Aleluia. Roupas que estão lá no mundo estão em cima do altar. Vestimentas que estão do ímpio estão em cima do altar. Aleluia. Meu Deus, cadê a reverência? Pessoas que sobem, não digo nosso ministério, mas pessoas que sobem em cima de um altar que se dizem ser altar, aleluia, de regada, mostrando os seus braços, mostrando as suas pernas, mostrando até mesmo as suas coxas, não tem reverência nenhuma, não consegue entender que o lugar que está sendo, aleluia, particulado, está sendo ali, aleluia, juntamente, está sendo, aleluia, ali juntamente com o Espírito Santo do Senhor, aleluia. Não há mais reverência, não há mais temor, aleluia. Infelizmente, amada igreja, aleluia, o altar não tem mais reverência nenhuma. Infelizmente, aleluia, altar não tem mais reverência nenhuma, não somente para ímpios, mas também para crentes em nosso meio, aleluia. Pessoas que nem sequer pedem perdão do que falou, do que fez no dia a dia, e sobe em cima do altar para falar com Deus, para oferecer o sacrifício. Irmãos, nós vemos que aqui nos versículos que nós vemos aqui, aleluia, agora por último, dos 6 ao 10, aleluia, os sacerdotes, eles ofereciam incenso diante de Deus em cima do altar. Nós já vamos lá em Apocalipse, daqui a pouco para os irmãos entenderem o que é incenso. Irmãos, aleluia, nós vemos que, aleluia, quando o incenso era queimado em cima do altar, o povo via uma fumaça subindo daquele altar. E aquela fumaça, meus irmãos, simbolizava o que? A oração do povo de Israel. Aleluia. Nós vemos que em cima do altar, quando aquela fumaça subia, era uma forma do povo de Israel estar orando ao nosso Deus. Quando a fumacinha do incenso do sacerdote queimado ali em cima do altar subia, era uma forma de adoração ao nosso Deus. Quando o incenso subia, era uma forma que alguém ali no povo, no meio do povo, estava falando: Deus perdoa o pecado do povo. Então o incenso ele vai representar até mesmo a intercessão que veio por meio de Cristo Salvador entre o homem e a mulher para com Deus. Nós vemos que o incenso ele vai também em alguns versículos falar que a intercessão do Espírito Santo ligado ao homem e à mulher para com Deus. E tudo isso era adquirido que aonde? Em cima do altar. Porque o altar é o que? Santo. Ali, aleluia, Deus vai falar para o sacerdote não oferecer nenhum tipo de incenso, não somente aquele. Porque quando o incenso subia, era queimado, a fumacinha subia, aleluia, aquilo chega diante dos céus como um cheiro suave e agradável ao nosso Deus. Por isso Deus falou: não queima outro incenso, não sei esse, que é a oração. Não queima outros sacrifícios estranhos, ou seja, sacrifícios misturados com pecados, com o mundo, com o modernismo pecaminoso dessa geração, aleluia. Nós vemos que Deus só falou: oferece apenas esse incenso sacrifício para que venha cheirar nas minhas narinas como um cheiro suave. E esse cheiro suave, amada igreja, esse incenso é a oração do homem, da mulher diante do altar. Quem lembra que antigamente, aleluia, homens e mulheres se ajoelhavam diante do altar, nem subia em cima do altar, mas encostava o seu rosto no altar, aleluia, e ninguém imagina, ninguém sabe que a oração daquele homem, daquela mulher que estava com a sua cabeça no altar era um incenso agradável que estava chegando diante de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. A porção que a Maria escreve esses dias, aleluia, aleluia, e
Eu não, né, irmãos, mas muitos, né, nós não temos esse costume de orar virado para o altar, né? E é uma grande diferença, porque o altar é santo. Irmãos, aleluia, o incenso simboliza para nós, aleluia, a oração. Quando nós estivermos orando, é importante estarmos, aleluia, orando diante deste altar, com a nossa vida diante deste altar, porque vai passar por aqui primeiro e vai subir com uma fumacinha agradável, com um cheiro agradável diante do nosso Deus, aleluia. Mas mas nós não temos esse costume, né? Eu também não tenho, né? Os irmãos falam, mas às vezes eu oro, às vezes não oro, às vezes eu encosto a cabeça aqui no altar, mas, aleluia, nós não sabemos o grau de importância que é estar com as nossas mãos voltadas para este altar, é nós estar com as mãos encostadas neste altar, é nós estar com a cabeça encostada no chão deste altar. Uma grande diferença faz na nossa oração, na nossa intercessão, igreja. Mas, aleluia, não é qualquer oração que é sacrifício, não, amada igreja. Não é qualquer oração que nós falamos diante deste altar, diante de Deus, não. Uma consciência disso, um exemplo disso está lá em Mateus. Os irmãos podem abrir lá no livro de Mateus, aleluia, que o próprio Jesus vai falar isso. Diante de uma oração como sacrifício diante do altar. Mateus capítulo 5, irmão Leandro. Mateus capítulo 5, amada igreja. Veja um exemplo de que não é qualquer sacrifício, qualquer incenso, não é, aleluia, qualquer oração que nós, aleluia, devemos deixar diante do altar. Mateus capítulo 5 e verso 23 e verso 24, irmão Leandro. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus não vai receber qualquer sacrifício desse altar. Qualquer coisinha de errado que estiver entre nós, irmãos, nossa vida espiritual, com Deus, com o Espírito Santo, com Cristo, as nossas orações, irmãos, vai ser uma batalha, vai ser travada para chegar até os céus. O incenso, o sacrifício, aquela fumacinha, ela vai, o vento vai vir e vai sumir para longe. Jesus não vai conseguir ver, Deus não vai conseguir sentir o cheiro. Aqui Jesus ele dá uma rápida exemplo, falando de alguém que foi oferecer um sacrifício e tinha algo contra o teu irmão, contra a tua irmã. Aí Jesus dá um exemplo, se tu tem algo contra o teu irmão, ou o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta aí no altar e volta lá e reconcilia com ele. Aleluia. Jesus fala isso por quê? Porque o Pai não vai receber a tua oração se tu tiver com o teu coração de mágoa. Se o teu coração, meu irmão, minha irmã, tiver em briga e contenda com o teu familiar, com teus filhos, com o teu esposo, com a tua esposa, ou com o teu irmão dentro da igreja, ou com o teu irmão lá de outra igreja, e você chegar diante desse altar, aleluia, vai ser difícil para Deus receber a tua oração, aleluia, Deus é difícil. Aleluia. Isso foi só um exemplo, mas aleluia, esse exemplo traz, aleluia, através do pecado também. Sabendo o homem e da mulher estiver em pecado, passou o dia inteiro na frente do celular. Televisão é proibido, mas tem alguns espertinhos que assistem televisão escondido. Ficou o dia inteiro, deu umas espiadinhas na televisão, veio diante do altar, fez seu sacrifício, não pediu perdão, não se arrependeu de coração, não vai ser recebido diante de Deus esse sacrifício. Glória a Deus. Lavas do que manto, do que serve, Deus poderoso. Xingou, brigou, passou uma dificuldade no trabalho, na escola, na faculdade, passou uma raiva, um nervosismo lá, xingou o patrão, xingou o funcionário, xingou o amigo, xingou o colega, de tudo que é teu nome, escapou o palavrão, veio diante do altar, o sacrifício não vai subir. Glória a Deus. Lavas, desejou, aleluia, em pensamento, em coração, o próximo, alguém que estava despido na rua, nu, desejou no coração, nem precisou pensar, mas desejou no coração, e ele chegou diante do altar, não vai receber o sacrifício do nosso Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Lequimento do que serve, aleluia.
Então Jesus fala: se tu fez algo no dia a dia, meus filhos e minhas filhas, volta lá, reconcilia, ou dobra o seu joelho, fala: Pai, pequei contra ti, estou diante do altar, recebe o meu sacrifício, recebe a minha oração, o meu incenso como um cheiro agradável, suave, diante das suas narinas, e perdoa os meus pecados meramente. Eu não vou fazer mais, mas recebe, porque eu quero sentir a tua presença neste altar. Aleluia! Glória a Deus! Para encerrar a palavra, aleluia, agora os irmãos vão entender lá em Apocalipse o porquê, aleluia, que é espiritual o altar e porquê que o incenso ele é oração. Irmão, olhando lá no capítulo número 8 de Apocalipse, e verso 3 ao 5, 8 do verso 3 ao 5. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Amém, igreja? Nós vemos aqui uma igreja numa visão de Apocalipse, uma revelação em visão. O anjo do Senhor que chegou diante do altar, que está onde? Diante de Deus. Eu creio que é o mesmo altar, irmão Leandro, que ali o anjo, tocou com a brasa lá na boca de Isaías, Creio que é o mesmo altar. Aqui fala que ele é de ouro. E nós vemos que quando Deus mandou, aleluia, os sacerdotes fazer um altar, era de madeira, mas era revestido de ouro. Então é o mesmo. É réplica do altar do céu, aleluia. E ela fala em Apocalipse capítulo 8 que esse anjo, aleluia, ele estava ali com o incensário nas mãos. E com a outra mão, aleluia, ele estava recebendo as orações dos santos diante do altar. Aleluia, Jesus. Então veja, irmãos, como que isso é totalmente importante. Aleluia. Algo que nós não podemos falar, não é normal, tanto faz. Não é tanto faz. Isso é de extrema importância para o crente e para a igreja. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, aqui nós vemos que quando a oração, aleluia, como incenso, ela é sacrificada diante do altar, as nossas vidas diante do altar, ela sobe como incenso, e o anjo está lá no céu, recebendo a sua oração, o seu sacrifício, amada igreja, meu irmão, minha irmã, e está sendo recebida pelo anjo para ser derramada lá no altar, olha só, lá no altar dos céus, para que assim, aquele fogo lá de cima continue aceso, aleluia. Aí nós voltamos em Levíticos, que o profeta, que o escritor falou que o fogo do altar não se apagará. Aleluia. E aqui, irmãos, o altar aqui da terra pode se apagar por causa do pecado, a frieza, mas o altar de cima não se apaga. Irmãos, ali no versículo 5, para nós encerrar, aleluia, nós vemos que quando o anjo recebeu as orações, um fogo desceu do altar de cima. Glória a Deus. E houve na terra, olha só, houve na terra vozes, trovões e relâmpagos e também terremotos. Eu creio que isso é algo que vai acontecer lá, irmãos, lá no futuro, quando Jesus estiver para voltar, isso vai acontecer com a voz da igreja, que vai clamar, orar, pedindo socorro, misericórdia, o Senhor vai atender, e isso vai ser respondido com fogo, vai ser respondido com terremoto, com vozes e relâmpagos, através da oração do justo santo nessa terra. Mas nós podemos ver que o grande poder que tem a oração, nós vemos aqui o grande poder que tem o incenso da igreja nesta terra, enquanto a amada igreja, nós continuar santificando a nossa vida diante deste altar, colocando a nossa vida diante deste altar, como sacrifício agradável diante de Deus, fogo vai continuar caindo, terremotos vai continuar acontecendo, que é avivamento, trovões e relâmpagos vai começar a ser derramada dos céus para a terra, para provar e para mostrar para o diabo que ainda tem fogo, que ainda tem oração, que ainda tem fervor, que ainda tem Pentecostes
que ainda tem um povo crente, que ainda tem um povo poderoso nessa terra, que ainda está clamando, orando, santificando, colocando suas vidas diante do altar. Enquanto ainda acontecer isso, o fogo vai continuar caindo, amada igreja. Tudo que serve. Amém, igreja? Amém, igreja?